10 fenômenos... Vou repetir, né? Nós estamos no capítulo 10, Fenômenos Mediúnicos, da obra No Limiar do Infinito, de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, né? Vamos lá, então? Todo mundo está preparado aí? Com o livro na posição certa? Sim? Tá, então vamos lá. Sim. Educação da mediunidade. Sendo a educação a grande modeladora do caráter, modeladora da personalidade, modeladora a educação do nosso comportamento ético, o seu campo de ação da educação alcança as aptidões psíquicas do homem, contribuindo eficazmente para o seu desenvolvimento. A mediunidade, considerada como faculdade da alma, a manifestar-se por meio dos implementos orgânicos. Então, a mediunidade se manifesta por meio da fisiologia nossa, né? Dos ectoplasmas que nós emanamos de todas as células do nosso corpo físico. Ela é, a mediunidade, maleável ao comportamento do homem, graças às vinculações que facilmente mantém com as entidades desencarnadas que utilizam a mediunidade. Então, vejam, quando é que nós, por exemplo, dormindo, temos alguma espécie de sono, de sonho agradável, em que nós observamos espíritos, ou quando é com espíritos inferiores que têm pesadelos, ou mesmo sem estar dormindo, estando acordados, nós ouvimos o que nós não queremos ouvir, ou ouvimos a voz doces de espíritos superiores. Isso se dá pela mediunidade através do ectoplasma. Então, as cenas que eu vou ver no plano espiritual, que podem ser cenas do mundo real espiritual, assim como podem ser pensamentos de espíritos desencarnados. Sabiam disso? A gente, o que eu estou vendo aqui? Eu estava num centro espírita e eu vi um rio. Não, você não viu um rio. Foi o espírito comunicante que te trouxe uma ideia de um rio. E isso se refletiu no teu ectoplasma. Ele utilizou, né, da sua mediunidade para trazer aquela ideia que ficou refletida em você. Mas vejam que nos processos obsessivos, que às vezes vão causar doenças físicas, ou às vezes até, digamos assim, um fenômeno físico mais grave, como um aperto, alguma coisa assim, se dá pela utilização do ectoplasma, que é a mediunidade manifestada por meio dos implementos orgânicos. Deu para entender aí, gente, o que eu estou falando? Você vê uma cena tenebrosa, é um espírito inferior que te trouxe aquela cena e se refletiu no teu ectoplasma. Então, ela é maleável, conforme o nosso comportamento. Porque esse comportamento vai nos vincular a entidades desencarnadas que vão utilizar a nossa mediunidade manifestada por meio dos implementos orgânicos. Sincronizando as ondas mentais, conforme a sua intensidade vibratória, que decorre essa intensidade vibratória, da qualidade e do teor do pensamento. Ao médium se faz, portanto, indispensável algum esforço? Algum não. Grande esforço educativo, a fim de habituar-se às expressões de enobrecimento. Quer dizer, você vai fazendo um grande esforço educativo. Então, naturalmente, nós vamos nos desvinculando de espíritos inferiores que, com alguma frequência
utilizavam a nossa mediunidade, porque nós estávamos vinculados a ele, mas melhorando o teor, a qualidade do pensamento, a intensidade vibratória se sublima, e nós podemos passar a não só ter contato com espíritos superiores, mas nos habituarmos a esse contato, que são expressões de enobrecimento. Ora, mas para isso vai a necessidade de um grande esforço educativo e, portanto, de um prazo também longo, certo? Nas quais, né, nessas expressões de enobrecimento, às quais nós devemos nos habituar a urirar forças e renovação íntima para o controle adequado e utilização dos recursos psíquicos. Ora, então também vai ter um período em que nós vamos estar oscilando. Eu tenho contato com o superior e com o inferior, às vezes simultâneo, como era o caso do Flamínio Severo, né, no livro que acabamos de estudar. Aí nós estamos numa fase intermediária, ouvindo inferiores e também ouvindo superiores. Mas, né, buscando com grande esforço, aumentamos a influência positiva, que se tornará hábito, né, diminuindo a negativa. Beleza? Ô, João, Sim. queria fazer um comentário aqui, que é uma coisa que me veio à cabeça. Essa sintonia aí, sabe o que eu me lembrei? Daqueles rádios antigos, que tinha um botão. Sim. Sabe aqueles rádios que a gente tinha um botão, que você ia rodando o botão e ele ia andando assim Mudando a frequência. sintonia? Isso, né? Eu me lembrei daquilo ali, por quê? Porque às vezes você está no pensamento, e aí você gira um pouquinho, não é muito, é muito rápido, né? Como da mesma forma que na velocidade que a gente gira o botão e já muda a frequência, o pensamento e essa sintonia também né? Sim. Então, você tem que fazer um esforço muito grande para que ou você não volte para a frequência anterior, ou, né? Principalmente se você é totalmente consciente daquilo ali. Sim. Então, você, né, é como se estivesse ajustando o botão. Sim. Eu pensei nesse negócio, sabe? Pela rapidez, assim, a velocidade é a mesma, né? Sim. Foi uma boa comparação. Eu me lembrei de Pedro, né? Pedro falou assim, não, és tu, filho de Deus vivo. Eu, Pedro, foi meu pai que te falou. Não vai acontecer nada contigo na mesma hora. Daí, sai de mim, Satanás. Sim. Não dá para enlouquecer qualquer um, né? Se a pessoa... Você está no céu, de repente você está no inferno. E, aliás, você fica mais no inferno do que no céu, na verdade, né? Porque a sintonia é muito mais fácil, né? Você se manter na inferioridade. É muito, muito. Para você dar uma subidinha na frequência, assim, tem que fazer um esforço, né? Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. A nossa dedicação na prática do bem é contínua. O nosso trabalho de auxílio aos outros, de estudo, de dedicação, não pode ter folga. Não pode ter folga. Porque senão a gente vai continuar nessa fase em que eu estou aqui e estou lá, estou aqui e estou lá, estou aqui e estou lá. Não. Não vê o Divaldo aí? O Divaldo, 95 anos, é domingo ele está fazendo estudo, é sábado à noite, é no Natal, não tem folga. Senão, a gente vai ficar nessa. Estamos nos dois lados, né? O superior e o inferior, contato aqui, contato lá. Aí está ouvindo a ironia, aí vem o superior e traz uma outra mensagem, afasta o inferior, mas o inferior já volta. Não dá para a gente ficar assim. Fazer um esforço muito significativo aí. Então, vamos lá, senão a gente não sai. Nesse campo, impõe-se-lhe um cuidadoso estudo da própria personalidade.
Primeiro ponto. Eu tenho que fazer um estudo rápido. Não. Um estudo cuidadoso da minha personalidade, não dos outros, da minha. A fim de identificar quais são as minhas deficiências morais. Ora, eu vou identificá-las depois de um cuidadoso estudo. Bom, perfeito, legal. Depois eu tenho que corrigi-las, que vai demandar um prazo. Equilibrar as oscilações, olha aí a palavra que ela usa. Está oscilando, é a oscilação da emotividade. E ainda, durante o tempo inteiro, você tem que policiar o teu temperamento, as suas características psicológicas, o modo de ser, o caráter, a índole nossa. Policiar constantemente as características psicológicas. Quer dizer, não é brincadeira a reforma moral. É coisa muito profunda, é coisa muito séria. Não é a leitura aqui de um livro, os estudos que a gente faz, um policiamento contínuo nosso. Equilibrar a oscilação emotiva. Não é brincadeira, é coisa muito profunda. Outro sim, quer dizer, igualmente, o exercício de atitudes moderadas, o exercício de atitudes comedidas, o exercício de atitudes respeitosas se faz imprescindível. Ora, e quanto tempo? Sempre. Mas a gente vai ter que fazer um prazo longo para que isso vire um hábito de atitudes comedidas. Se faz imprescindível para os resultados superiores que persegue na vivência das funções paranormais. Então, alguns aí com 45, com 50 anos, não pensem que a luta não vai ser até os 90. Não pensem que a luta não vai ser até os 90, porque vai ser. Então, depois que a gente tiver, digamos, com o corpo físico já de alguém com 60, com 70 anos, as tendências fisiológicas estão, digamos assim, já congeladas. E a coisa vai ser mais fácil do que quando se tem 40, quando se tem 50. Sim, vai ser. Mas cada dia se pode melhorar mais. Aí já não são as tentações do mundo, já é preocupações com os outros. Mas a gente, dia a dia, pode melhorar. Então, vamos lá. Igual a outras faculdades psíquicas, o comportamento moral do indivíduo é de relevantes consequências para a mediunidade. Não tenho humildade, alguma pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, já fiquei meio raivoso. Está muito sensível. Se está muito sensível, se está muito suscetível, diz o Evangelho, vai se vincular a espírito inferior. Simples assim. Se há alguma malquerença, alguma indisposição sentimental nossa com relação... João, você não está falando. Aí, voltei? Não estamos ouvindo. Tá. Então, se há João, algum... Eu queria falar uma coisinha aqui, já que você deu para... sabe o que eu tenho feito, assim, de exercício diário? Quando eu percebo que o botão lá está mexendo para baixo, né, está diminuindo a sintonia, eu tenho falado, às vezes até falado, verbalizado, mas eu tenho pensado muito assim, eu não vou deixar que isso aconteça, vamos dizer, em relação a um fato ou uma pessoa, eu fico afirmando, sabe, na minha cabeça, ou às vezes até verbalizo, que eu não vou deixar, não vou permitir que isso aconteça. E, assim, eu notei que, a partir desse momento que a gente firma, assim, o pensamento, né, como se você fizesse uma proposta, tem um efeito imediato, sabe? Sim. Eu sinto o afastamento dessa Sim. perturbação.
É uma coisa impressionante. Então, hoje, depois dessa pandemia, de tudo que, né, a gente está vivendo, essas coisas todas, as perturbações todas, eu sinto que tem que ser assim, tem que ser uma postura muito firme, Sim, sabe? firme. Não é aquela coisa que você não tem certeza do que você quer, do que você tem que definir, você tem que se posicionar e firmar um pensamento mesmo. Então, eu notei que, para mim, pelo menos, é o que me ajuda, porque senão o negócio vai a rodo, assim, você vai captando as coisas, você vai, sabe, você vai enlouquecendo também, desequilibra, né, a pessoa. Sim. Simone, eu Ixi, acredito acho que que ele saiu de ele novo. caiu. É mesmo, eu falando aqui, acho que ele ouviu uma parte do que eu falei, né, outra parte não. Mas acho que vocês me ouviram bem. Isso que eu ia falar, nós ouvimos. Então tá, O que eu beleza. adquiri nessa pandemia, Simone, ó, a ler, todos vocês, Mauri, é que agora eu leio o livro dos Espíritos todo dia de manhã, na hora que eu levanto, faço a prece e leio o livro dos Espíritos. À tarde, toda tarde, eu faço o Evangelho e leio o livro do Evangelho no pôr do sol, como diz os outros, né? Eu fico aqui sentada na sala fazendo, porque senão a coisa está tão difícil. E vem da família, vem dos problemas, né? Eu estava comentando, João, que os alicerces que a gente tem que fazer é o livro dos Espíritos e o Evangelho, todos os dias. Sim. Para poder segurar, porque nem que eu sou sozinha, mas é que eu falo, a influência vem. Sim. Vem, se você não tiver muito firme, se você... esses estudos, para mim, me ajudam muito, porque dá um alento, sabe? Dá um alívio, assim, essas horas que eu estou no estudo aqui, e à noite, depois, né, continuação das horas. Aí chega amanhã, o tempo já fecha de novo. Aí tem que arrumar outro estudo. Onde você vai à Não pode noite? ser, não precisa ser o estudo. E a oração? E a oração contínua? Contínua, A oração de manhã, contínua. oração à Então, noite. primeira coisa, você já está numa condição de saber quando a influência é positiva, quando é negativa. Quando é você ou quando não é você. E sendo inferior, não tem vez. Já viu o livro dos médiuns? Não tem conciliação. Não tem milindre. Não tem queda nossa. Pode falar o que for. Vou passar um navio em cima de você. Não vai. Não vai. Vou passar um navio, não vai. Aí você faz a sua oração ali, pronto. Não pode te alterar, porque lê lá o capítulo das obsessões, o que ele quer é derrubar o teu ânimo. Mas uma obsessão simples, como essa comum que todos vivem, pelo que você relata, o espírito não está te enganando. Então não é uma fascinação. Ora, então você tem condição de se proteger. Então não tem alteração sentimental, pode falar o que for. Eu faço uma oração aqui e você vai sumir. Depois você vai voltar, mas você vai sumir de novo. E ao longo do tempo vai ficando por aí, porque eu vou me reformar moralmente e também vou te reformar. Você vai acompanhando aí, porque quando eu progredir, tu também vai. Percebe? Não é a influência passa a ser para o lado dele. E para nós passa a ser um serviço do bem. Não é assim, eu vou me influenciar negativamente, não. Pode ir ficando aí, porque se Jesus te colocou aí, é porque eu tenho um serviço para você. E o meu, um serviço fundamental de caridade, talvez o maior serviço de caridade que eu vou fazer, é te converter ao bem em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Mas eu vou te converter. Percebe? Então, postura firme, não tem essa, não. Então, vamos lá. Antônio, você estava falando, e aí você caiu, você estava falando assim, se há alguma malquerença... Sim, bem lembrado. Se há alguma malquerença nossa, uma indisposição com alguma pessoa, então vê que eu não usei nem o termo ódio, não usei o termo raiva, não usei rancor, já tem um vínculo inferior. Percebe? Então, a nossa necessidade de adquirir um grau de amor, de compaixão, de perdão, é tão significativa
a importância do desenvolvimento desses sentimentos, não pelos outros, mas por nós, porque nós vamos nos desvincular de espíritos inferiores. Não só com aquela pessoa em que há uma indisposição, como também com aqueles que, no passado, nós cometemos erros semelhantes ao que hoje recebemos. Aí diz Jesus, meu amigo, você não amou? Não. Você não perdoou? Não perdoei. Então, você vai ficar nessa prisão até o pagamento do último ceitil. Qual é essa prisão? É a prisão de energia. A prisão de energia mental, que para o perispírito é muito insensível. Não só muito perceptível, como altera as características para pior. Já dá doença, já dá abatimento moral, já dá desânimo, enfim, vai ficar nessa prisão mental, meu amigo, nessa prisão de energia ruim. Por quê? Por causa desses sentimentos distintos do amor, esses sentimentos distintos da compaixão. Agora, quem nos feriu, a gente foca na gente, né? Super orgulhoso, é o orgulho que faz eu ficar revivendo o que a outra pessoa fez de mal para mim. Ora, então é uma falta de humildade que se vincula a uma falta de amor. Agora, se eu pensar na própria pessoa, com o estudo que nos dá a doutrina espírita, eu vou ter compaixão dela, porque ela vai levar umas 5 vidas para retificar isso que fez comigo. Então, aí surge um sentimento de compaixão que facilita o perdão. Ora, e chegando nesse grau de perdão, eu também não vou ouvir mais aqueles inferiores a quem eu feri durante 800 anos, que em todas as minhas desencarnações, que em todos os meus períodos de sono, me colocaram em prisão. Deu para entender a coisa? Então, compaixão. Mas o espírito inferior não tem vez. É compaixão e firmeza. Compaixão e firmeza. Não, compaixão e firmeza. Vai ficando aí e você vai melhorar. Sim, Stefania, pode falar. Fiquei 2 dias assim com a vibração não normal, tá? Um pouquinho baixa. Aí ontem eu cheguei à conclusão que eu tinha que tomar uma atitude. Aí fiz minha oração, mentalizei, escutei o vídeo, tudo. Aí, na madrugada, eu tive aquela certeza que eu entrei num ambiente, tipo, uma faixa de uma sala, tipo assim, tu decide agora, tu vai ser a salva ou não. Aí foi tipo de um julgamento. Bem parecido que é assim, entrando numa sala de cirurgia. Eu falei assim, eu quero sair daqui curada porque eu não quero essa dor que está comigo hoje, senão essa dor não me permite, né? Não é minha, e eu quero a cura. Por quê? Porque eu fiz um compromisso de cumprir minhas tarefas na Terra e eu não vou desistir dela. Eu falei alto, eu pensei alto, eu falei alto e disse, não, eu quero a cura. Simplesmente hoje eu amanheci curada. Eu tive uma firmeza na hora da decisão, essa noite, que aquela dor estava me incomodando, que eu vi que uma dor minha. Era uma dor que apareceu do nada, né? Eu falei, isso aqui não é meu. Então, à noite, chegou o momento da sentença, né? Falei, não, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho vários trabalhos que eu estou fazendo, tenho que continuar. Não é agora, eu não vou desistir, eu vou até o fim. Aí, nesse meio tempo, eu amanheci revigorada, curada, de tudo aquilo que eu fiquei 2 dias. Sabe, Isso aí. foi uma grandeza, uma limpeza, né? Na mente, no espírito, no corpo, e até o corpo amanheceu leve. É isso aí. Gente, então, postura de força, não tem desânimo, seja qual for a informação do inferior que nos chegue num momento ou no outro. Faz uma oração, vai estudar, vê um vídeo do Divaldo, do Haroldo, enfim, muda a sintonia. Muda a sintonia. Vai praticar o bem, não pode deixar de praticar o bem. Enfim, mantém sempre o pensamento no nível alto. Mas vamos fazer isso que ela está sugerindo aqui. Está estudando a própria personalidade? Identificou quais são as deficiências morais? Buscou corrigir? Está equilibrando a oscilação da emotividade? Está policiando o temperamento? Está fazendo um exercício de atitudes moderadas?
Então, vamos lá, né? O comportamento moral é o que interessa para a gente. Mas a gente está numa fase que oscila. Mantém a força para que vire hábito, o bom comportamento moral, né? Em decorrência, torna-se inapreciável, torna-se de inapreciável significação o exame dessa complexa faculdade cujo mecanismo se instala nas tecelagens sutis da alma, que a comanda. A mediunidade comanda a alma, mesmo quando inconscientemente. Ora, então, às vezes, eu vou errar sem saber que é um erro. Inconscientemente, eu me vinculo aos inferiores sem ter consciência. Mas, nesse momento, há um sofrimento menor do que aqueles feitos voluntariamente. É menor. E os superiores vão esclarecer. Não, até isso está equivocado. E aí a gente corrige também daquilo que a gente não tinha consciência e passou a ter. Né? Percebidos os sintomas que a caracterizam, a mediunidade, essa complexa faculdade, e que nem sempre esses sintomas são constituídos de perturbações morais, de perturbações psíquicas, e nem sempre, e muito menos como os convencionou a simplicidade popular, em forma de azares da sorte, merece compreensão e exame da aptidão, exame da habilidade, da vocação, com uma conveniente tomada de posição, né? Que decorre do estudo consciente das possibilidades de aplicá-las de forma rentável na economia do amor e do bem geral a que deve ser dedicada. Né? Percebe quais são os sintomas que a caracterizam? Nem sempre é uma perturbação moral, nem sempre é uma perturbação psíquica, nem sempre é o que na linguagem popular diz o azar da sorte. Teve uma compreensão e o exame de qual é a sua vocação, qual foi a capacidade, qual a sua habilidade. Diante disso, toma uma posição. Como? Estudando, né? De forma consciente essas possibilidades. Para quê? Para aplicar a mediunidade no amor e no bem geral, a que ela deve ser dedicada. Beleza? Por exemplo, eu fui numa reunião mediúnica em que uma pessoa que era médium, mas não estava sentada na mesa mediúnica, deu um grito muito alto. Aí ela estava num processo obsessivo, ela ia cair no chão. Não vai cair no chão. Eu fui lá e segurei ela. Aí veio a dirigente da reunião mediúnica dando passe. Aí você lê lá no livro dos domínios da mediunidade. Quando é um caso obsessivo, você pode fazer um toque de leve, toque físico, de leve, no chakra coronário. É o único caso de toque. Você vai dar o passe, dou o passe. Não precisa tocar na pessoa. Agora é um processo obsessivo? Faz um toque de leve no coronário. Isso vai ajudar. Isso vai ajudar. Né? Então, fiz isso. Aí a pessoa foi... Obviamente que não foi só eu, né? Mas os espíritos intercedendo. Mas se você tem um conhecimento, serve de canal adequado. Aí a pessoa melhorou. Teve outras manifestações também, ainda mal. Né? Mas ela não compreendeu a sua aptidão, a sua habilidade, né? A vocação da mediunidade. Não está em condição ainda, naquele momento, de colocar em função do amor, em função do bem geral. Precisa, tem que estudar. Precisa, tem que se dedicar. Ou a pessoa está com os pensamentos ruins. Você pode botar a mão atrás da cabeça dela. Né? Lê no livro Obreiros da Vida Eterna.
o Dimas imensamente angustiado, ele não podia receber nem a presença de espíritos superiores, porque ele está na iminência da morte, e a presença dos superiores ele ia se melindrar, porque ele ia saber que ele ia para o outro lado. E assim ia se separar da família, ia se destrambelhar sentimentalmente. Então, o espírito superior que veio fazer o desenlace dele disse para aquela equipe de trabalhadores espirituais: não, fiquem afastados, depois vocês vêm, senão ele não vai fazer o desenlace correto. E ele, com aquele pensamento todo, o espírito botou a mão atrás da cabeça dele, que ele não conseguia nem orar. Aí ele fez a oração, né, refletindo o pensamento do espírito superior. Então, a gente tem que estudar, para a gente saber qual é a minha aptidão. A ignorância, olha aí, ó, a ignorância em torno dessa faculdade importante da alma tem confundido as suas expressões com os fenômenos da chamada miséria psicológica. Qual é essa miséria psicológica? Eu não me sinto bem sendo quem eu sou, né? Eu fico internalizando problemas alheios. Eu estou num constante estado de angústia. Eu não tenho serenidade, tenho falta de equilíbrio, tenho desejo indevido de tentar agradar a todas as pessoas. Ora, isso é miséria psicológica. Mas a ignorância em torno da mediunidade confunde as cabeças, inclusive do próprio médium, como uma miséria psicológica, fazendo que as suas causas sejam responsáveis pelos insucessos humanos, os humanos tormentos e as dificuldades de vária ordem que o afligem. Surgiu tudo isso da onde? Da ignorância, né? Anuncia a si mesmo diante de... Sim. Você pode repetir aí as misérias psicológicas? Não se sentir bem como se é. Internalização de problemas alheios. Constante estado de angústia. Falta de equilíbrio, falta de serenidade, desejo de agradar a todos. Falta de perdão a si próprio. Então, às vezes, é um fenômeno mediúnico e a pessoa acha que é dela, porque ignora a mediunidade. E todos somos médiuns. E essa ignorância levando a insucessos, a tormentos, a aflições de vários tipos. Né? Mas isso não é seu, como disse a Estefânia, isso não é meu. Olha uma oração aqui. Mas e a pessoa que não conhece a mediunidade? Vai ficar nesse estado por longos anos. João, sim. Aqui também a gente não pode entender que muitas vezes a gente ouve, inclusive, pessoas dizer que por causa da mediunidade é infeliz, por causa da mediunidade que a vida não dá certo, né? A gente escuta isso em muitas pessoas que acusam, né, a mediunidade pelos infortúnios, né? Aí eu lembrei aquilo que você disse anteriormente. Como a gente não conhece a gente mesmo, a gente não faz esse estudo para saber das nossas deficiências espirituais, aí a gente, às vezes, acusa. Acusa não, a gente transfere para o mundo espiritual, para os irmãos espirituais que se aproximam da gente, pelas nossas desditas, né? Eu entendi isso aqui, assim, né? Transfere. Sim. Eu não sou culpada, eu faço isso, ou não estou bem na vida, ou não estou dando certo por causa desses irmãos espirituais que ficam aí me perturbando, né? Eu sei lá, eu entendi assim esse pedaço. Não dá, né, Marli? Não dá, né? Em vez de, puxa, por que eu estou nesse estado? Né? Há uma sintonia com os espíritos inferiores? Há.
Mas o que há em mim que está levando a essa afinidade? É isso que eu preciso corrigir, porque o insucesso é fruto do mau comportamento moral, que não pode levar ao desânimo ou culpar a mediunidade. Pelo contrário, quando vem um espírito inferior falar alguma coisa na minha orelha, o que eu faço? Eu me corrijo. Imediatamente eu me corrijo. Porque às vezes eu caí, mas eu não tinha consciência da queda. Às vezes, sim, já sabe previamente, não vai nesse caminho sentimental. Vai ter problema. É mais grave, né? Mas, com consciência ou sem consciência, os espíritos inferiores estão para nos ajudar, como diz o livro Ação e Reação. Olha, o caminho é o caminho do estudo e do trabalho no bem. Mas, se você se negar, os inferiores vão vir atrás de você com o martelo e a bigorna, para te botar na linha. Mas aí eu vou me movimentar a troco de martelo e bigorna? Não. O martelo e a bigorna vão me levar ao desânimo? Não. Mas os superiores me levando à frente, os inferiores atrás me empurram para frente. Não vou desanimar. E também não tem abalo emotivo. Então, vamos lá. Anuncia a si mesmo, diante de qualquer ocorrência infeliz, que as matrizes do incômodo... Aí, Marli, o que você falou? Anuncia a si mesmo, diante de qualquer ocorrência infeliz, que as razões, que as matrizes desse incômodo estão na mediunidade, de que se é portador, né? E não se lhe dão os devidos cuidados. É que não teve um cuidado, né? Ora, não há procedência, no entanto, na afirmação desse porte. Sem dúvida, relegada ao abandono, a mediunidade produz perturbações, considerando-se o comportamento moral do médium. Então, a causa é o comportamento moral, e não a mediunidade. A conduta boa ou má faz atrair para o homem afeições e desafetos, que lhe partilham as forças físicas. Olha isso. Não é brincadeira, eles vão partilhar do nosso ectoplasma. Ora, e você chegou com que energia para partilhar do meu ectoplasma? E logo depois, além de tudo, eu estou vampirizado e absorvendo, digamos assim, doenças desses espíritos que vão se transformar até mesmo em doenças físicas para mim, compartilhando das minhas energias físicas. Não obstante se encontrarem na esfera espiritual. Em considerando a qualidade das aspirações desses comensais, quais são as aspirações de alguns desses espíritos? Alguns querem que você caia na farra, outros querem te matar, outros querem te desanimar, e os superiores querem te elevar. Então, qual é a qualidade desses comensais? Quer dizer, que partilham, pessoas que comem habitualmente conosco, que partilham nossas energias físicas, que se lhe vinculam, absorve as vibrações peculiares. Aí, além de absorver energias ruins, nós estamos nas mesmas aspirações, os mesmos desejos, de que resultam os estados de inquietação e de conflitos. Aí você deu brecha para uma pequena coisa, o espírito se associou a você, você o atraiu, e ele te faz dar o passo para baixo da escada. Começou com pequena coisa, e ele se associou a você, já faz você ir além do que devia na questão da moralidade. Daqui a pouco você está inquieto, está conflitado. Não é, portanto, a mediunidade que responde por tais efeitos. Quem responde? A conduta moral do indivíduo. O descaso e o desrespeito à mediunidade, todavia, promovem situações, promovem dependências, o que é mais grave. Situação é uma coisa, dependência é pior. Mas o que aconteceu?
descaso com a minha mediunidade, vou sair de férias. Mas não vai levar nem o evangelho? Ah, não, agora eu quero distância do espiritismo, quero distância. Olha, não é um descaso, não é um desrespeito à mediunidade, vai te levar a uma situação. O desrespeito à mediunidade é por prazo mais longo, vai levar à dependência malsã, que resulta o quê? Do seu uso inadequado pelos espíritos enfermos, usando a nossa mediunidade de forma inadequada. Espíritos enfermos, espíritos maldosos, é diferente. Espíritos perturbados e aqueles que querem perturbar, tudo isso é diferente, esses adjetivos. Além do dever imediato, quer dizer, o que você vai fazer da sua vida? Qual é o seu objetivo primeiro? O dever imediato é a moralização. Além do dever imediato de moralizar-se para assumir o controle das forças medianímicas. Quer dizer, a gente já vai sair de uma posição em que não controlamos. A mediunidade existe, mas eu ainda não a controlo. Não estou assim no zero. Eu estou sendo, algumas vezes, controlado, mas moralizando-me, eu passo a ter o controle de forças que são minhas, porque outros, por enquanto, controlam as minhas forças, ou num determinado percentual do prazo do dia, controlam a minha força. Mas se eu me moralizar, não, eu sou o controlador de mim mesmo, das minhas forças medianímicas. O sensitivo deve instruir-se nos postulados espíritas, a fim de conhecer as ocorrências que lhe dizem respeito, adestrando-se na convivência dos espíritos, saber conhecê-los, identificar as leis dos fluidos, selecionar os seus pensamentos, dos pensamentos que lhes são inspirados, discernir quando a mensagem procede de si mesmo e quando flui através dele, provinda de outras mentes. Já sabem fazer tudo isso? Foi no máximo a partir do ano passado que eu comecei a ter essas noções aqui. Aí não teve um sonho muito longo que mostrou os meus fluidos ectoplásmicos, os fluidos espirituais branco, com alguns pontinhos cinza, bem pouquinho, pontinhos pretos. Eu falo, pelo amor de Deus, João, agora você melhorou. Agora, esse ano, você chegou num grau mais que intensiado, mas ainda tem alguns pontinhos pretos aí. Mas antes, você não sabia nem discernir a lei dos fluidos, você não sabia nem se o pensamento era seu ou não era. Enfim, você não sabia nem distinguir os superiores dos inferiores. Estava meio perdido. Mas foi em frente que chegou num grau melhor. E assim, né, conforme o tempo vai passando, as situações elas vão apertando em relação a nós, né? O grau de dificuldade dessas influências, elas vão ampliando também. Então, você é obrigado a trabalhar esse equilíbrio emocional, né? Porque vem através de um filho, né? A perturbação, sabe? A influência vai no filho, vai em marido, vai em tudo, parente, mãe, pai, irmã. Então, assim, é dentro da sua família. Aí, se você não souber lidar emotivamente, porque são pessoas muito próximas, né? E muitas vezes elas estão perturbadas, né? E aí eu vejo isso. E aí a gente tem que se manter, né? Se equilibrar, porque daí você vai desequilibrar junto também. Você já tem a mediunidade que já te facilita, não é? Às vezes essas pessoas também têm a mediunidade, né, que está desequilibrada. E aí você tem que estar dentro do teu seio familiar, né? Não é uma coisa assim externa, né? Que você vai lá e sofre uma perturbação, é coisa, né? E fazendo, como é que fala? Evangelho no lar, né? Fazendo orações, mas eu tenho essa sensação, parece que o cerco vai apertando, sabe?
a coisa vai chegando cada vez mais, assim, né? Para ver, vamos ver, vamos aí, né? Vamos ver como é que você tá, vamos tocar em frente, né? E chega mesmo. Seja de onde vier, né? Porque o mundo é de provas e expiações. Então, as dificuldades vão estar realmente dentro do seio familiar. Só que nós temos que ser fortaleza. Fortaleza. Não importa o desequilíbrio de pessoas próximas. Agora, eu não vou permitir me desequilibrar assumindo as energias dele. Né? Porque a falta da gente criar para nós mesmos uma espécie de amparo que nós temos que criar, e as dificuldades vai nos levar nessa postura de aquisição de um amparo psicológico firme, a gente acaba seguindo um caminho de destrambelho. Não podemos deixar, não. Mantém fortaleza. No mínimo, a gente tem que ser um trabalhador gigantesco. Não, eu não sou tão amoroso, não sou tão doce, mas pelo menos eu tenho que ter uma robustez, uma força de trabalho inquebrantável, que os outros não me desestabilizam. Quantas vezes a minha esposa, numa discussão, numa coisa assim com ela, eu digo assim para ela vê no meu semblante, eu não aceitei nada do que você disse. Eu digo para ela, não aceitei isso que você falou. Aí ela diz para mim assim, às vezes ela diz, eu queria ter essa força que você possui, assim, de não se abalar com palavras. No mínimo, a gente tem que ter isso. Posso não ter aquela compaixão, um amor significativo ainda, vou chegar a ponto de quando a pessoa vem a me ferir, eu, pelo contrário, me derramo em amor, me derramo em compaixão, vou chegar. Mas eu cair por palavras alheias, não dá, seja encarnado ou desencarnado. Ou os dois associados, não dá. Então, vamos lá. Igualmente, cabe-lhe conhecer as revelações sobre o mundo espiritual. Despido do fantástico, despido do sobrenatural, do qual a vida na Terra é imperfeito. A vida na Terra é símile imperfeito do mundo espiritual. Preparando-se outro sim para enfrentar as dificuldades e vencer-lhe as águas quando ocorrer a desencarnação. Aí, no período de desencarnação, no momento da desencarnação, ou depois, não vai ter trabalho? A gente não vai trabalhar em regiões inferiores? Vai. Vai ter que vencer dificuldades em regiões inferiores? Vai. Ora, as dificuldades que tem aqui, tem no mundo espiritual. Porque o mundo físico, esses atritos, vão ter do lado de lá. Ou a gente vai ser só alguém que dá trabalho para os superiores. Não, eu quero ficar numa coluna espiritual tal, que só tem um monte de Chico Xavier, um monte de Divaldo Franco, e eu sou mais atrasadinho, mas eles vão me ajudar a progredir. Ou seja, eu só quero dar trabalho para os outros, não estou querendo trabalhar. Não dá. A gente também tem que trabalhar. E para trabalhar, tem que ir com o espírito que está inferior a você. Aí você vai lá, ouvir um monte de xingamento. Puxa, eu vou me alterar porque foi uma caratônia de ódio. Aí a pessoa tinha um olhar de ódio. E daí? Mas esse é o olhar a ser desfeito. Né? Esse é o olhar a ser desfeito. Essas expressões aí de raiva tem que diminuir. Mas vou fugir do serviço? Não. Não vou fugir. A mediunidade... Hã? Ô, Júnior, Sim. imagina os obsessores aí, quando eles querem melindrar o outro, deixar você perturbado e você não se perturbar. Sim. É o que diz Kardec no Livro dos Médiuns, né? Mantém tua serenidade, mantém tua firmeza, porque assim eles vão cansar. Porque o que eles querem é te cansar.
Mas se você não se cansa, eles vão se cansar. Nada Então de tem que... folha, nada de ser folha ao vento, né? Não, nada de ser folha ao vento. Robustez, ouve o que for. Ouve o que for com firmeza interna. Não tem dessa. E os superiores estão conosco, estão percebendo a coisa. A mediunidade não tem qualquer implicação com religião, com conduta, com filosofia ou crença. A direção que se lhe dá é que a torna portadora de bênçãos ou de desdita, quer dizer, de infelicidade ou desventura, para o seu responsável. A direção nós é que damos. Com a doutrina espírita, porém, aprende-se a transformá-la. Em que prazo? Em um dia? Né? Do primeiro dia que entrou no centro espírita até o último dia de desencarne, aprende a transformá-la em verdadeira ponte de luz, que faculta o acesso às regiões felizes, onde vivem os bem-aventurados, pelas conquistas vitoriosamente empreendidas, conquistas, né, contra si mesmo, contra o homem velho que existe. Embora vivendo no turbilhão... Então, vocês acham que nós não temos uma parte de um homem velho na gente? Tem, mas e daí? Sou assim por enquanto. E estou lutando para deixar de ser. Então, mesmo nas nossas quedas, nos nossos desvios, o abalo sentimental tem que ser pequeno. Embora vivendo no turbilhão da vida odierna, da vida moderna, o médium é um turbilhão, já viu que eles sabem que é um turbilhão. Né? O médium não pode prescindir do hábito da oração. Não é da oração, é do hábito da oração. Se a gente vê o livro, o prefácio do livro Há 2000 anos, que nós estamos estudando antes, quantas orações o Emmanuel faz por dia? Pelo amor de Deus, ele parece viver num estado oracional. Não são orações em que necessita sempre baixar a cabeça e fazer uma oração longa. Não, podem ser frequentemente orações curtas. Aliás, ninguém consegue planar acima das vicissitudes infelizes sem o benefício da prece. A prece luariza a alma por dentro, acalmando-a, inspirando-a. Então, você faço prece, fiquei mais calmo. Estando mais calmo, consegui ouvir uma inspiração que veio de cima. Ao mesmo tempo, favorecendo-a com as forças, receber energias. Eu vou dizer assim, até físicas. Né? Forças para os voos decisivos, na conquista dos altos píncaros, dos altos cumes, dos altos... Eu não estou no alto do monte, mas eu quero chegar. Não vai ser fácil, mas a oração me ajuda. Paralelamente, a vida interior de reflexões favorece o registro das mensagens que lhe são transmitidas. Eu estou vivendo para o mundo, querendo curtir o mundo, ou eu sou meio reflexivo? Quero analisar os meus defeitos. Puxa, eu não sabia que eu estava num comportamento equivocado. Faço reflexões. Isso favorece a captação de mensagens superiores, aprendendo a fazer silêncio íntimo, com que lhe capacita para a empresa, para essa empresa de subir na montanha. Muito importante, em qualquer tipo de mediunidade intelectiva ou mediunidade de efeitos físicos, o comportamento. E não só, se o comportamento não é bom, não tem problema. A questão é, qual o seu comportamento e qual o outro comportamento ao qual você quer chegar. Portanto, o comportamento e o burilamento, o refinamento, o requintar do medianeiro. Porque se você tem efeitos físicos e você não se burilou, esse ectoplasma, até um pouco mais denso e em grande quantia, vai ser usado pelos espíritos inferiores. Não só para quadros dantescos de visão que pode destrambelhar psicologicamente, como causar um mal físico. Às vezes, uma vez eu estava faz já um certo tempo, né?
e eu senti que o espírito utilizou uma garra, assim, ó. Eu devo ter uma mediunidade de efeito físico. Meu espírito utilizou uma garra, assim, ó, para me prender. E quando ele foi colocar uma garra, o superior colocou um escudo. Bum. Aí, falei assim, melhora, João, porque senão, olha aí, eu não vou te defender toda hora, não. Às vezes, pessoas mal adestradas e portadoras de significativas falhas morais fazem-se portadoras de mensagens de benfeitores nobres. Quer dizer, a situação em si, como diz o livro dos médios, os superiores vão utilizar aquele médium na falta de um médium melhor. Né? O médium tem falha moral significativa, mas às vezes ele traz uma mensagem boa, mesmo aquele médium. Ele é mal adestrado, esse médium, mas às vezes os benfeitores o utilizam, a depender da circunstância. Numa demonstração de que o caráter moral do instrumento é de secundária importância para a finalidade. Não é o único médium que tem ali naquele grupo. Vamos ter que utilizá-lo, mesmo ele sendo imperfeito do jeito que ele é. Né? Então, eles vencem aquela resistência do próprio médium para dar comunicação àquele grupo inteiro. Isso, porém, a ideia de que o caráter moral é secundário é conclusão apressada. Os espíritos superiores, ao aconselharem, esperam que as suas instruções beneficiem primeiramente os próprios médios que as veiculam, insistindo no esforço que os médios, devem despender. Esforço que se deve empregar a fim de se transformarem. Então, eles também não esperam que você mude da água para o vinho em um dia, mas eles querem ver o esforço, para que você siga aquelas instruções. Teve uma vez um período difícil aqui, e os espíritos superiores, assim, constantemente comigo, para vencer um problema significativo, e eu dava ouvido, mas às vezes a minha inteligência não captava adequadamente. Aí, num momento lá, eles me mostraram o seguinte: a geladeira agora está vazia. Só tem um vidro de azeite aqui que você ainda bateu a mão e derrubou o vidro. Quer dizer, se esgotou aqui. Nós fizemos tudo, não tem mais o que... Você usou algumas coisas, mas outras você não usou. E agora só tem o vidro de azeite aqui. E você ainda derramou um meio frasco dele. Não tem mais. Ninguém diz, agora é contigo. Agora é contigo. Você tem que ouvir minhas instruções, e todas, para você realmente mudar a situação, se transformar. O que não ocorrendo, agora não, eu errei porque eu não percebi. Agora eu nem quis ouvir, eu nem quis seguir o conselho. Ou, ao fim do prazo, eles me esperam ver transformados. Não ocorreu. Aqueles instrutores se sentem impedidos de continuar o tentame por falta de identidade psíquica, porque os instrumentos se situam em distinta faixa de sintonia. Vai dar lá uns 10 anos, pô, você não mudou nada. Eu vou sair, porque foi perda de tempo. Jamais, porém, abandonam os seus beneficiários, mas não abandona total, sendo, aliás, por estes, os beneficiados abandonados, em razão de os mesmos não se interessarem por ascender e segui-los, preferindo as expressões grosseiras das sensações violentas com as quais se identificam e com as quais se encharcam. Aí, de vez em quando, cai numa raiva, de vez em quando, cai no ódio, tem um rancor continuado. São expressões grosseiras. Ora, você tem preferido isso. Você que se afastou dos superiores. Júnior, Sim. eu lembrei, sabe, de quem? Daquele médio João de Deus. Quando você leu todo esse parágrafo aqui. Porque teve gente que já se beneficiou através dele. Daí eu fiquei pensando, né? O caráter dele não
não era bom. Só que mesmo com um caráter ruim, como tinham pessoas que mereciam isso, eu estou inferindo agora, depois dessa leitura aqui. Sim. Mesmo mas haviam pessoas que estavam doentes e que receberam ajuda através dele, desse médium mesmo, ele entende essas falhas morais aí, não é isso? Sim. E às vezes nem dele, né? De outras pessoas que estão ali em volta, Ah, sim, apesar com apesar de certeza. aparentar ser por ele. Mas, sem dúvida, não fica excluído isso que você falou, Pedro, que a gente acabou de ler, né? Mas ele nem era espírita, mas era médium, mas não era Mas espírita. tem equipe espiritual por trás, né, João? A equipe espiritual beneficiando, né? Quem necessitava beneficiar. Lembrando, E tem com- eu não lembro onde eu li, mas eu sei que tem acho que nesses estudos mesmo nossos que ele fala que mesmo que, digamos que a gente faz oração por um determinado ser que a gente pensa que é santo, mas lá a gente, no plano espiritual, ele não é santo. Tem uma equipe que trabalha para atender os pedidos, mesmo ele não sendo santo? Imagine, né? Sim, sim. Então, Verdade. Livração e reação, verdade. Então, A equipe aí, espiritual ó. superior, né, atende de qualquer forma. Então, foi isso que eu inferi. Atende pelo benefício do doente, por exemplo, né? Mérito dele. Sim. E a gente fica pensando, tá? Eu não falei que ele era espírita, né? Eu falei que ele era médium. E daí eles esperam um prazo, né, Júnior? Ou melhor aí, cara. Ou melhor aí, cara. Melhor aí. Então, ele Verdade. ficou um tempo, eu estou inferindo aqui, né? Ele ficou um tempo na atitude de médium e que promovia curas, tá? Pode ser por ele, pode ser pela equipe dele, mas olha só, ficou um tempo até cair e entrar em ruína total, ficou um tempo ali. Então, eu fiquei pensando, melhora a sua moral, melhora a sua moral. Você não lembra no Evangelho? No Evangelho fala, olha, antes de tudo, verifica se os espíritos são de Deus. Porque prodígios acontecem, né? Mas não é porque ocorreram fenômenos, ocorreram prodígios, que aquela pessoa merece consideração e respeito. Ela tem que merecer consideração e respeito pelo comportamento moral, e não por prodígios uns ou outros, ou cura, ou coisa e tal. Tem lá no Evangelho, tem que estar falando disso, né? Mas eu gosto de trazer isso aqui para mim. Quando eu leio isso aqui, eu estou querendo buscar, assim, eu nem penso nos outros. Eu quero saber, assim, de mim, né? Os espíritos superiores, ao aconselharem, quer dizer, aconselhar a mim, esperam que as instruções beneficiem primeiramente a eu que ouvi, insistindo no esforço que eu tenho que despender o esforço, empregar a fim de eu me transformar. E eles estão olhando isso. Ora, se não ocorrendo, os superiores vão se sentem impedidos de continuar a me ajudar, né? Porque faltou uma identidade psíquica, porque eu estou buscando outra sintonia. Eles não vão me abandonar, diz aqui. Quer dizer, quando estiver numa situação muito difícil, talvez me ajudem, mas não vão me ajudar com muita frequência, porque eu não estou interessado em ascender, eu não estou interessado em segui-los. Eu quero sempre preferir sensações algo violentas. O que quer dizer com sensações violentas? Quer dizer, está faltando um pouco de humildade, um pouco mais de compaixão, uma atitude menos enfática, uma postura mais, né, pacífica. Mas eu estou sempre preferindo expressões grosseiras. E eu me identifico com isso, eu me encharco disso, pelo amor. Quem quiser vir a mim, declarou com ênfase Jesus Cristo, tome a sua cruz e siga-me. Com ênfase, né? Então, o convite não deixa margem a qualquer tipo de interpretação dúbia. Não faculta acomodação de qualquer espécie. Não tem acomodação, não. Estou achando que o espírita tal está um pouco exagerado. Ele está um pouco fanático. Não faculta acomodação de qualquer espécie. Seu apelo, quanto tem de conciso, também é incisivo.
é enérgico. A gente acha que Jesus é só uma postura doce, doce. É doce, mas tem uma energia. É enfático às vezes. É incisivo. Talvez o espírito superior fale para mim assim: se aproxima, rapaz. Quer dizer, eu não era também uma criancinha, mas eu já era um rapaz. Mas rapaz, assim, né? Foi enfático, foi incisivo. O que são a cruz? São os problemas. A equacionar bem. Quer dizer, é um problema, não vai ter uma solução imediata. Ele tem que ser equacionado como uma questão matemática. Que todos possuem os problemas e o tempo de fazê-lo, esse equacionamento, de carregar essa cruz, é hoje, agora, na hora presente. A outra determinação no convite é a opção do querer. Porque sem essa definição de profundidade, você quer realmente ou meio que isso é da boca para fora? Os tentames não valem além da superficialidade. Livro Nos Domínios da Mediunidade. Tem um casal em que o jovem faleceu. E ele ficou obsediando a sua noiva por prazo superior a 5 anos, a ponto dela ficar magra e doente, porque ele via, comia, ouvia por intermédio dela. Aí ela começou a frequentar a casa espírita. E aí ela foi melhorando. Quando separaram, ele dela, ela foi atrás dele, lá no plano espiritual. Quer dizer, é um desejo de superfície, a melhoria. É um desejo de superfície, porque emocionalmente, profundamente, ela estava vinculada a ele. Quando ele afastou, ela sentiu falta. A mediunidade espírita coloca a serviço de Jesus, a mediunidade espírita colocada a serviço de Jesus, é abençoada a cruz, mas é abençoada, mas é cruz. A ser conduzida, não vai deixar de conduzir, com elevação. Assim, a sua técnica de educação se assenta, se firma na prática da caridade, nos múltiplos aspectos em que se apresenta. Aí eu lembro Nos Domínios da Mediunidade, uma senhora já de significativa idade, ela vai atender um espírito tão inferior que apareceu na reunião mediúnica que os 200 outros que estavam presentes tiveram medo dele. Aí o André Luiz ficou com medo, que foi aquela senhora ali de 80 anos ela que vai dar comunicação para esse monstro aí? Sim, é ela que está preparada, não é pela questão de força física. A luz dela vai desintegrar as energias do espírito inferior. As outras não têm condição de dar que ele se comunique por ela, ou vai exigir muito mais da equipe espiritual para proteger o médium. Ela, não. Ela vai fazer sozinha esse trabalho, nem precisa da ajuda do mentor da casa. Você vê como faz? Mas ela chegou naquilo, 40 anos de serviço mediúnico. Nunca se restringe. Não restringe, não recua. Estando sempre de braços abertos, em atitude fraterna para todo receber, afagar, ajudar. Então, foi isso que ela fez. Quando 200 espíritos temeram, o André Luiz temeu de que fosse ela que auxiliar, ela veio receber o espírito assim, abriu os braços como se ela fosse a mãe dele. A outra médium era uma enfermeira, quer dizer, um certo receio, estou cuidando, estou fazendo, é isso que eu devo fazer, mas algo preocupada consigo e realizando um serviço profissional, bem feito, profissionalmente bem feito, mediunidade profissionalmente bem desenvolvida. Agora, essa senhora, nos piores casos, ela nunca recuava, não se restringia, recebia todos e ainda afagava e ajudava, quando todos temiam.
promovendo, fomentando o progresso do homem, fomentando o progresso da Terra, não desanima quando as dificuldades se multiplicam. Não desiste quando os impedimentos parecem impossíveis de transpor. Não desiste. Porque, lembra, Joana de Ângeles, ela diz assim, não, você tem que tentar a sua melhora, mesmo depois que você se exaurir de cansado. Porque aquela tentativa não feita é talvez a tentativa de sucesso. Me lembrou isso da Joana. Então, não desiste, mesmo que a coisa pareça possível, porque o seu ministério não é precipitado. É urgente, mas não é precipitado. As realizações mediúnicas são todas pacíficas, portadoras de cor, portadoras de otimismo, mensageiras da alegria, mensageiras da imortalidade. Quer dizer, eu também não vou ser aquele médium sem cor, meio falso, fingindo uma doçura que eu não possuo, né? Fingindo uma humildade que eu não tenho. Não, eu tenho cor. Eu também sou alegre. A mediunidade é assim. Vamos, né, fingir aqui uma posição recuada, uma posição, né, restrita. Não, de cor, de otimismo, de alegria, de imortalidade. Não se compadecendo, não tolerando com erro, com delito. Não obstante, objetivem levantar o homem que caiu nas hábeis urdiduras, nos enredos, nas intrigas infelizes. Mas esse é o objetivo. Mas não vai deixar de ser alegre. Não vai deixar de ter cor, de ser otimista. Apesar do trabalho ser levantar algum espírito caído lá, ou encarnado. E que deve ser, daí, arrancado a preço de paciência, de perseverança, de abnegação. Tornando-se dócil às vozes dos espíritos guias, o médium adquire a confiança. E aqui está a coisa, alguém que é superior a mim. Eu me tornei dócil a ponto deles confiarem em mim, não o contrário. Não o contrário, sou sempre eu esperando, mas qual é o meu contributo? Os espíritos são superiores a mim. Eles têm confiança em mim? Eles em mim? Então, tornando-se dócil às vozes dos espíritos, o médium adquire a confiança dos seus mentores e experimenta a miúde frequentemente, experimenta muitas vezes a boa influência. Isso daí, para mim, está se tornando melhor do que era. O Mara, que pelo menos um percentual de confiança. E se ele torna uma necessidade. Sim, é uma necessidade esse contato com a boa influência espiritual, de cuja falta, se faltar isso, vai me afligir. E essa falta vai me impelir novamente a buscar a conquista. Puxa, hoje não teve uma comunicação positiva? O porquê não teve? Isso me aflige um pouco, mas não me desespera. Mas o que foi o erro? Vou tentar novamente para ter o contato com a influência positiva. Bem conduzido, o fenômeno mediúnico se incorpora à natureza do medianeiro, que, disciplinado, mediante austeras exigências, não foi fácil, não foi brincadeira, teve que ter austeras exigências, muita disciplina para que o fenômeno mediúnico se incorpore, né? Aqui se impõe, a gente se impôs essas exigências a nós e não aos outros. Deixa de ser um homem fenômeno para que ressalte, para que se sobressaia ao fenômeno da sua transformação moral e crescimento espiritual. Quer dizer, a transformação moral e o crescimento espiritual se sobressaem em cima do fenômeno. É muito mais importante. As extravagâncias a que o médium não se permite extravagância, não. Poupa-lhe as forças.
que transforma em mecanismos poderosos e agentes especiais de realizações operosas para a tarefa que desenvolve a benefício próprio, redundando em benefícios gerais. Você é o canal, tem que ter o benefício próprio para ver o benefício geral, né? Porque você se poupou extravagâncias. Ah, hoje não é o dia da reunião mediúnica. Poupa as forças, né? E essa poupança de forças vai se transformar em mecanismo poderoso para a realização cada vez mais profunda. Toda vez que alguém se ergue, com ele se levantam os membros caídos da humanidade desfalecida. Então, os próprios que estão ao meu lado vão melhorar. Descuidada, a faculdade mediúnica se converte em poço de aflições. Quer dizer, é um pouco de poço, mas eu tenho que deixar de ser poço de aflição. Mas se eu me descuidar, vai virar o poço. Considerando a qualidade dos seus usuários, que, portadores dos desequilíbrios de todo tipo, lhe enxovalham, lhe mancham, lhe sujam as fontes generosas, turbando-lhe a água lustral, que passa a veicular miasmas pestilenciais venenosos. A primeira vítima, porém, é o próprio médium vigilante, que conecta com as mentes viciosas e malévolas da erraticidade inferior, que se locupletam, que se enchem, que se saciam na manutenção dos equívocos em que se demoram, desnaturando as finalidades da vida e padecendo-lhes as consequências. Né? Aí os espíritos já tornaram aquele médium, né, pelos descuidos, se tornou um pulso de aflição. Ele vincula miasmas pestilenciais, está muito desequilibrado, está sem ânimo, influenciando as pessoas da sua casa pela falta de ânimo. Enfim, desnaturou-se. E os espíritos se enchem da sua energia para manter os erros morais. Tem início ou se reatam, começa ou reata liames de obsessões cruéis, mediante os quais esses liames, o encarnado se desalinha, saindo da diretriz mediana do equilíbrio para distonias, para perturbações, inclusive chegando a perturbações musculares involuntárias, né? Para distonias várias, em que se barafunda, em que se desordena em processo soez de complexa reposição. Aí a pessoa começa um tique nervoso, o que é isso? Olha, teve começo há 10 anos. Né? Uma reatar de laços obsessivos. E a pessoa se desalinhou. Chegou nessa distonia que é uma... Ele tem esse tique nervoso agora. Ô, Júnior, Sim. eu lembrei das histéricas, que antigamente o pessoal falava, né, as neuróticas, que elas, às vezes, elas têm a dormência nas mãos, nos pés, e as mãos e os pés, eles começam a se entortar assim, ó, não tem o controle dos seus membros superiores e inferiores. Podemos colocar nesse contexto aqui, né? Com certeza. Eu já vi isso acontecer. Com certeza. Mas então, chegando nesse nível aqui, né? Que o médium adoece psiquicamente, está com desequilíbrio mental, tem essas alterações musculares. Há tempo de um retorno? Sim. Para o antes? Sim. Pode não ser um retorno rápido. Lembra do livro Os Missionários? É muito inadequado o espírita chegar e dizer, não, tu vai ser curado. Eu entendo. Não façamos promessas. Às vezes, esse processo obsessivo tem natureza milenar, em que o obsediado e o obsessor se alternam na posição de vítima e algoz, e a melhoria depende muito mais deles
que nem os espíritos superiores podem dizer quanto tempo vai levar para que haja uma melhoria significativa. Né? No livro Missionários da Luz tem um caso de atendimento de um processo de desobsessão de 5 pessoas, mas uma só tem se dedicado eficazmente a conseguir uma vitória sobre si mesmo. Porém, os outros estão num processo estacionário. Quer dizer, a coisa também não piora. Frequenta a casa espírita, mas a coisa também não piora. Mas se você ler o livro Nos Domínios da Mediunidade, esse tique nervoso é bem pouca coisa diante de outras distonias muito mais graves que pode ocorrer. Mas o trabalhador mediúnico sadio, de psicologia sadia, ele não pode se afastar dessas pessoas que estão no processo obsessivo de doença. Porque, muitas vezes, os espíritas só se interessam pelo estudo. Aí, na casa espírita, formam um grupo do estudo e aqueles outros grupos dos sofredores. E a gente quer se distanciar. Não dá. Porque o trabalho é o trabalho do bem, é o trabalho de amor. E a gente tem que atender, seja o que for. Se a pessoa cai no chão, sai uivando dentro da casa espírita, se contorce no chão como uma espécie de cobra, fala o que for, fala o que grita, não tem impressão negativa. Ali a gente está para servir, e o centro espírita ele é para atendimento da mediunidade, como os hospitais atendem a doença. Beleza? Outras vezes, a distonia toma curso sutil. É pior. Engendrando fascinação. É sutil, pode não ser detectável. Engendrando fascinações perigosas e empurrando o incauto, ingênuo, imprevidente, desprevenido para o campo das revelações sem procedência, em que as expressões da imaginação doentia tomam conta do corpo, assumindo posições de missionários soberbos ou de apóstolos intolerantes, cujos vaticínios, as predições e os prognósticos são calamitosos, são apavorantes. Não dá também, né? Uma vez eu fui no centro espírita ouvir palestra em Toma Passe, pelo amor de Deus. O palestrante estava aqui, assim, né? Um missionário soberbo. Eu tive vontade de ir embora. Naquela palestra lá. Mas eu fiquei quieto pela caridade, pela compaixão. Eu tive vontade de ir embora. Pelo amor de Deus. O exercício edificante da mediunidade em processo de educação, de disciplina, é simples, embora não seja fácil. Simples porque o mecanismo das leis de amor que pulsam no homem faz que ele coloque a mediunidade a serviço da caridade desinteressadamente. Então, seja um espírito comunicante inferior, caridade. O outro obsidiado, caridade. Não pode se impressionar negativamente. Né? Então, é uma lei do amor. Que se ofereça através de um programa bem delineado esse serviço de caridade. Quer dizer, também tem que estar uma coisa organizada, né? Ao labor da solidariedade, da misericórdia fraternal. Que se esclareça, tem que ter esclarecimento. E aprenda a manejar os recursos de que se torna portador. Aí chega um médium algo obsidiado. Não, ele tem que levar o tempo. Ele tem que ter conhecimento da mediunidade, esclarecimento, tem que aprender a manejar os recursos, aí se desvincula da obsessão, pode servir como médium, que se beneficie das forças que coloca ao alcance do seu próximo, que se liberte da constrição asfixiante das imperfeições, suportando-se, superando-se, renovando-se na busca de Deus. Então, também não pode ter angústia, porque nós todos somos imperfeitos. Quem não é? Aí eu fui conversar com o Divaldo e falou, meu filho, só Jesus não tinha sombra, a gente vai ter que lutar. A gente vai ter que lutar, fique tranquilo, nós vamos ter que lutar, vamos se superar, fique tranquilo, vá se superar. Não é fácil. Se forem consideradas as posições que conspiram contra a sua finalidade. Não é fácil.
Posições em que o ser se demora milenarmente. A gente ficou milênios nesse estado. Não vai ser fácil. Dominado pelo egoísmo, dominado pelo orgulho, sujeito à clava dos prazeres, à clava dos prazeres fortes, dos prazeres tóxicos, a que se acostumou por milênios e aos quais não se resolve abandonar. Em alguns momentos, nós não queremos abandonar esses prazeres. Não dá, né? Mas é como somos. Mas eu acho que o todo problema é esse, né, João? Porque a gente se compraz, né, com, É. com as coisas que a inferioridade lá, né, com as coisas que nos influenciam. Porque se a gente não se compraz, automaticamente a gente não sintoniza também, né? Então, aí já passa essa situação, né? Então, eu acho que o grande problema é isso. Que a gente se compraz, a gente não tem noção disso, né? Sim. Somos influenciadas, tarará, mas aquela raivinha que você tem, aquele ódio, aquela revolta, aquela... Entendeu? Você, até um certo ponto, você se compraz, porque Sim. se não fosse, você não tinha. Exato. Por aí, né? Ver o tamanho da luta é uma luta, né, significativa, não é fácil, não vai ser fácil. Condicionado à aquisição de valores perecíveis, os que garantem a posição social e facultam as permissividades, não, agora nesse momento eu posso, eu quero, vou fazer. Torna-se difícil trocá-los, esses valores perecíveis, esses valores que permitem o que não deveria ser permitido, mas que nós temos prazer. Torna-se difícil trocar esses valores por aqueles outros de natureza diferente, que não se arrolam, que não se classificam em contas bancárias, nem podem ser cadastrados por entidades contábeis. No entanto, esses valores são de caráter essencial para a paz duradoura, não só para um otimismo que não se quebra, otimismo permanente, como exteriorização da saúde mental e da saúde moral. Eu já vi o tamanho da luta, né? Já vi o tamanho da luta. O médium seguro, conforme Allan Kardec denominou o bom médium, revela-se através de atitudes sensatas de cidadão, que é convidado à convivência social. Quer dizer, como é que eu vou me revelar? Pelo menos um médium seguro. E um médium puro não tem, mas um bom médium na convivência social. Então, eu vou ter que analisar um prazo longo da minha vida, das minhas atitudes sensatas, principalmente nas circunstâncias difíceis. Olha, agora que o João está com uns 60 anos, agora chegou o bom médio, e pelo amor de Deus, agora. Dos 50 para baixo, esquece. Não dá. O seu equilíbrio no comportamento, o seu equilíbrio nas diversas situações em que se vê, fala do seu estado íntimo, da qualidade dos seus pendores, da sua índole, das suas tendências. Consequentemente, fala também das companhias espirituais que estão com ele, que são afins. Comedido, moderado, faz-se discreto. Digno, torna-se credor de confiança. Jovial, quer dizer, jovial, você tem que ser alegre, tem que ser bem disposto, tem que gostar de rir, de gostar de fazer rir. Esparze a alegria sem necessidade de anedotário chulo. Responsável, evita a cara feia, a carranca, que nada acrescenta aos valores internos de que é portador. Paciente, sabe que os acontecimentos hoje não sucedidos se realizarão no momento próprio. Então, tem paciência, não perde aí o equilíbrio. Paciência, calma. O que não acontece hoje, acontece amanhã. Humilde, exterioriza-se conforme é, sem aparências, que lhe realce a virtude, e se compraz quando ignorado. Não vamos fingir que a gente não é. Vamos falar agora aqui, igual o Haroldo fala,
igual Alberto. Não, a gente tem que ser a gente. Generoso não alardeia, não se gaba, não ostenta manifestações da bondade natural. Amigo dispensa elogios, dispensa bajulações, de maneira espontânea. A procedência das mensagens espirituais que filtra se revela no conteúdo de que se revestem, objetivando sempre a reforma do ser para melhor e o socorro anônimo que espalha. Então, também, os superiores vêm a mim. Vêm para quê? Para me elogiar? Não. Quando é que eu venho para o superior? Quando eu tenho necessidade. Quando eu estou mal. Porque Jesus não falou, eu vim para os doentes? O médico tem que ser para os doentes. Quer dizer, quando o superior vem para falar alguma coisa, ele vem porque eu não estou bem, eu venho para dar conselho, porque eu não agi bem. O fenômeno mediúnico está presente em todos os tempos da humanidade. Quanto a mediunidade faz parte das múltiplas faculdades da alma encarnada, sempre detectada através da história. O Espiritismo, porém, a mediunidade deu-lhe direção, dignificando-a, o gerúndio, estabelecendo as leis que devem reger o fenômeno e orientando os requisitos educativos para a disciplina e a boa condução dos médiuns. Do informe espiritual puro e simples, elevado, arbitrário, desconexo, tem que saber filtrar as coisas, né? Através de homens apaixonados, de homens temperamentais, quer dizer, de reações impulsivas, ou não, débeis, fracos, frouxos, nobres, dúbios, duvidosos, incertos, a doutrina espírita ergueu toda uma metodologia eficiente, quer dizer, usou todos os tipos de médium, mas a metodologia ficou eficiente, mesmo que alguns médiuns fossem débeis, fossem dúbios, fossem temperamentais. A doutrina espírita ergueu toda uma metodologia eficiente para a experimentação mediúnica superior e o seu exercício com finalidade enobrecedora. A importância da mediunidade depende da qualidade do próprio médium. A importância da mediunidade vai depender da qualidade do médium, que lhe dá a mediunidade autenticidade e graça, espirituosidade e benevolência, né? A cuja vida, sem oscilações prejudiciais, os fenômenos se produzem dentro de um ritmo e de uma harmonia que condizem com a excelência das suas fontes de origem. Quer dizer, para os espíritos superiores, os fenômenos mediúnicos deveriam ser excelentes, os melhores possíveis. Mas os canais mediúnicos não permitem manifestações tão superiores. Então, a importância da mediunidade sempre depende do médium, que é o canal. Né? Se o canal não está bom, o fenômeno não pode ser muito elevado. Porque a água sempre depende do leito, do fundo lodoso por onde passa. Mas, se está limpo, beleza. Ora, e se a gente vai com o tempo dando autenticidade, dando estima, sem oscilar, isso é a beleza. Né? Educar-se incessantemente é dever a que o médium se deve comprometer intimamente, a fim de não estacionar e, aprimorando-se, o gerúndio, vai levar um tempo, lograr, né, conseguir as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. Beleza, gente? A gente passou um pouco de tempo aí, mas é porque o capítulo era grande e o assunto era interessante, né? Muito rico, né? Esses capítulos da Joana tem muita coisa, assim, para a gente destrinchar, né? Eu acho até que eu não me ative, assim, porque podia até ter dividido, né, João, em 2 aulas, esse capítulo, né? Sim. Sim. Vou ver os próximos, porque tem acontecido isso também, acho que semana passada, sei lá qual foi o capítulo, também
é bem longo. Mas acho que a gente Eu dividiu. gosto mais dos capítulos longos, porque realmente quando a gente cumpre a sua sugestão de partir em várias aulas, e nas aulas seguintes a gente faz uma revisão daquilo, o conteúdo fica mais conosco, né? Sim, eu acho que é melhor, porque senão, para a gente Verdade, não né? ficar preocupado em passar rápido, né? Às vezes a gente fica É. preocupado em passar rápido, então... Era bom repartir mesmo, Simone, os capítulos mais, né? Acho que ia ficar Acho legal. que eu não vi, passou batido esse. Vou dar Mas uma olhada nisso. é assim, né? Assim que os superiores fazem com a gente. Quando a gente erra, depois eles corrigem. Não, não é assim, meu filho, é assim. Aí você aprendeu. Então, se aconteceu com hoje, certeza. foi só hoje, né? Ou poucas vezes. Agora a gente parte os capítulos e o restante vai ser melhor. Na verdade, é um eterno aprendizado, né? Porque o tempo todo a gente vê uma coisa, aí refaz, aí vai, refaz. É assim mesmo. É bem isso. Mas foi ótimo. Nossa, ajuda muito, né? Esses conhecimentos aí, acrescenta demais, esclarece, né? Muito bom. Uma postura de vigilância constante. E de fortaleza, né? A gente tem que se Fortaleza. fortalecer. Não pode mesmo. Essa questão da fortaleza. Às vezes, e a gente pensa que a gente é fraquinho, né? Que a gente não dá conta, mas a gente é forte. Na verdade, você tem que também, né? Visualizar dessa forma, entender que é assim, que buscar isso, né? Então, a gente não quebra muito fácil, não. Não. E vínculo espiritual constante, né? A oração, a gente pode fazer uma oração em silêncio, estando entre outras pessoas. Trabalho. Com o tempo a gente consegue, né? Diferenciar também o que é meu, o que não é. Com o tempo a gente consegue, sim. E aí você já fala assim, isso aí não é meu, não. E já começa um Pai Nosso ou uma canção de Francisco de Assis. Às vezes você passa o dia inteiro cantando, Senhor. É isso aí. Não é? Então, aí você passa o dia inteiro, você canta umas 15 vezes. Sim. Então, aí você fala, não sou eu. A gente tem que lembrar aquela recomendação, né, de Jesus. Deus não coloca fardos em ombros fracos. Então, aquilo que a gente recebe é porque a gente dá conta. A gente só precisa acreditar nisso. Ele acredita. Portanto, que nos deu o compromisso, né? Então, é questão da gente falar, não, se ele está aqui do meu lado, porque eu sou capaz de resolver. Aí vamos firme, vamos pegar na mão e vamos embora. Isso aí. Outra coisa que eu queria perguntar. Hoje é a última aula da sexta-feira? Acabou. Sim, né? Tá. E depois vai ser quando? Começo de fevereiro? Quando A gente escreve aí, né? eu acho que sim, porque fizeram uma reunião, pelo menos lá no Discípulos, não sei se vocês querem seguir por lá. Lá vai começar 1º de fevereiro. Fizeram uma reunião para definir, então, primeira semana, né, do mês de fevereiro já volta lá. Aí, se vocês quiserem pode voltar também... a primeira sexta, a primeira quarta. De fevereiro, né? Acho que é dia 2, parece. A quarta é dia 2, a sexta dia 4, 2, 3, 4. 4. Acho que é 4 de fevereiro. Beleza, então. Maravilha, gente! Muito bom, João. Caminhando. Vamos ver se a gente se reúne antes do Natal, hein? Vamos. Para a gente desejar as boas festas uns aos outros, porque nós somos da mesma família espiritual, né? E antiga, vocês são mais irmãos. Vocês são mais irmãos que os irmãos, mais primos, mães e pais do que os pais e primos e irmãos, né? As afinidades, né, são muito grandes, né? Interessante isso, né? Muito, eu acho que são convivências muito antigas, né, que a gente deve ter,
Então, a gente vem repetindo assim, né? Se encontrando. E é muito bom, né, gente? É uma alegria. Isso é essas coisas que preenchem a vida da gente, né? Sim. Muito bom. A gente vai ter que marcar um dia para voltar a uma aula presencial, hein, gente? Justamente por esse lado emotivo. Porque essas aulas online aqui a gente não pode mais parar agora de ser online, né? Elas ficam gravadas, outras pessoas assistem, pessoas até do Nordeste, não sei de onde, estão assistindo nossas aulas gravadas, sabiam? Mas e esse lado emotivo da nossa família espiritual? A gente vai ter que marcar um encontro aí, hein? Outro dia semanal para a gente fortalecer os laços aí. Sabe o que eu pensei, João? Essas aulas que você faz, o resumo, né? Pelo menos das de sexta-feira, eu acho que os resumos, sei lá, podia ser presencial, né? Não sei, que é uma vez por mês, A uma gente vez... pode gravar o presencial, entendeu? A gente pode fazer, por exemplo, o resumo quando for a aula de resumo, que for a dele, a gente pode ir lá e também gravar em loco mesmo a aula. Sim. Podemos fazer isso. Uma sala no Zoom mesmo, né? Usar o Zoom na Podemos, sala, né? podemos nos encontrar no local e manter a gravação. Quem não A puder, gravação se mantém, né? Uhum. Agora, como que a gente vai gravar? Eu não sei. A gente pode arrumar um celular, arrumar uma câmera ou gravar no computador mesmo, mas lá. E aí a gente se encontrava uma vez por mês. Verdade. A internet lá, né? Não sei se... Acho que do celular da gente aguenta, né? Não sei como é que é essa questão da internet mais, né? Porque acho que a maior dificuldade é nisso, né? Se oscila, se tem internet suficiente, né? Se não, que dá para fazer, eu acho que dá para fazer simultâneo, né? Sim. Simultâneo. Mas aí faria uma vez por mês, porque não tem uns estudos na federação que eles fazem de livros, que é uma vez por mês, por aí assim? Tem, né, também. João Carlos Uma vez já por mês. caiu de novo. Ele está paralisado. Voltou. Eles só estudam a revista espírita. Os estudos são os nossos, na quarta e na sexta. O deles, eu acho que é segunda, só tem mais o estudo de segunda-feira à noite da revista espírita, que é online e vai continuar sendo online. Não vai voltar presencial. Porque, mas tinha uns estudos lá de Joana de Anjos, série psicológica, que eu acho que era uma vez por último, assim, tipo, última sexta do mês, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Eles faziam algumas coisas Eles desse também tipo. estão fazendo os estudos online agora. É todo sábado de manhã. Tem ainda os de sábado, né? Sábado de manhã. 8h30, se não me engano. Lá da federação, Marli? Acho que é, porque é o Guilherme que coordena, né? Eu acredito. Eu participei de um desses também, do Guilherme, de lá. É ele que coordena. Eu acho que antes tinha em vários centros, agora me parece que ficou tudo concentrado no sábado de manhã. Eles Entendi. Juntou todos, né? E todos participam. Entendi. Juntou Porque né? esse presencial acho que vai ter que ser assim, sei lá, né? A gente experimenta, na verdade, né? A gente tenta, por exemplo, quando voltar, de repente volta com a aula, o primeiro dia, faz um resumo que a gente tinha falado, volta com a aula presencial, né? E aí vai vendo como é que o pessoal tá também, como que... Eu tenho uma sugestão. O primeira aula vai ser do João Carlos, não é? Com o resumo total da primeira parte do capítulo, para a gente se localizar de novo depois das férias? Vai ser isso? A gente podia fazer essa primeira aula do resumo da primeira parte na FEMES, caso a pandemia não esteja aí com esse vírus novo que está vindo agora. Caso a pandemia esteja assim no nível que está agora, nos níveis dos dias de hoje, dá para a gente ir. A primeira aula com um resumo da primeira parte total, dá para a gente fazer presencial e gravada ao mesmo tempo. O que você acha, João Carlos?
De repente, sim, né? De repente, podemos fazer, sim. Grava Eles, e é presencial, né? sabe o que Sim, eu uma pensei agora? presencial gravada. A federação vai liberar as aulas presenciais. A partir deles, assim, eles estão liberando já? Como que tá? Ou não Não, tem nada? a Paula pediu para, se a gente quiser retornar no presencial, a gente tem que escrever alguma coisa e mandar para ela, dizer como que vai ser. Que talvez tenha que usar aquelas medidas, né, de Sim, a A gente pode biossegurança. fazer. A gente podia A fazer gente a pode- prece e depois tirar a gravação para continuar conversando. Ah, é Verdade, verdade, né? Rosângela. Cancela a gravação aí. Fazer a oração primeiro, né? Fazer a oração.